A Bíblia não diz ao pé da letra que Sara foi renovada antes de receber o filho Isaque, mas William Branham disse que foi. A denominação diz: opa, agora vamos pegar ele. Mas a denominação não tem moral para desmascarar William Branham. Porque por 1.600 anos a denominação mentiu para nós, dizendo que Jesus era a segunda pessoa de uma falsa doutrina chamada Trindade. William Branham nos pregou a verdade sobre a divindade de Jesus Cristo, o batismo correto no nome do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira causa do pecado do Jardim do Éden. Então as palavras de um homem sério pesam muito mais na balança do que 1.000 palavras de uma denominação mentirosa. Mas por que cremos que Sara foi renovada antes de dar à luz a Isaque, mesmo a Bíblia não dizendo isso diretamente? Primeiro, porque Sara é um tipo da noiva de Jesus Cristo, que antes de dar à luz ao varão que há de reger as nações com vara de ferro, ela precisa receber um novo corpo. Paulo diz que antes do arrebatamento, nossos corpos corruptíveis, nossos corpos que estão envelhecendo, serão revestidos de incorruptibilidade. Veja o que Deus diz em Neemias capítulo 9, versículo 21, sobre a longa jornada dos israelitas no deserto. Durante 40 anos os sustentei no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. Em Isaías 40, verso 29 e 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mensagem O Som Incerto, parágrafo 323. O que aconteceu? Imediatamente depois que o anjo saiu, Sara se tornou uma jovem. Por que William Branham está dizendo que Sara voltou a ser jovem? Porque Deus tinha um propósito com Abraão e Sara. Ele ia trazer um filho na velhice deles. Havia uma ponte aqui no meu estado, uma ponte muito ruim, muito velha. Seu madeirame estava completamente podre. Mas a Companhia Vale do Rio Doce, uma das empresas mais fortes do estado do Pará, precisava atravessar seu maquinário para o outro lado desta ponte para um trabalho de mineração que eles iam fazer. A promessa saiu. A Vale do Rio Doce prometeu que ia fazer aquele trabalho e todos os moradores da região sabiam que a Vale do Rio Doce ia usar aquela ponte. Mas o maquinário da Vale do Rio Doce vai passar por cima daquela ponte? Os moradores perguntavam um para o outro. E outros respondiam: não se preocupem, se a Vale do Rio Doce prometeu que vai passar seu maquinário por aqui, ela é capaz de reforçar esta ponte. Foi o que a Vale do Rio Doce fez. Renovou cada pilar, cada viga. Tudo foi trocado. Seu maquinário passou e a ponte foi entregue aos moradores completamente nova. Sara foi a mesma coisa que esta ponte. Não tinha mais útero para formar uma criança. Aliás, ela nunca teve filho, ela era estéril. Mas Deus prometeu que através de Sara traria o Isaque ao mundo. Ora, se a Vale do Rio Doce, antes de usar aquela ponte, teve condições para renová-la, por que Deus não pôde fazer isto com Sara?
Para Sara ter um filho, ela precisava de pernas jovens e fortes, sem veias quebradas. Ela precisava de seios volumosos que pudessem ter leite suficiente para amamentar. Não estamos falando de idade, estamos falando de fisionomia. Porque alguns opositores citam a escritura que diz: "E Sara teve o seu filho em sua velhice". Não estamos dizendo que Deus mudou sua idade, Deus renovou seu corpo, Deus fortificou suas estruturas, como a Vale do Rio Doce fez com aquela ponte. A ponte não mudou de idade porque foi reformada, a ponte continuava com a mesma idade. Ela apenas recebeu reforço, ela apenas recebeu colunas novas. Sara teve Isaque com 90 anos. Sua idade, seu tempo de vida não mudou. O que mudou foi sua estrutura. Por que você acha difícil Deus ter feito isso? É mais fácil crer que a Vale do Rio Doce reforçou aquela ponte? Sara se tornou uma jovem bonita, transformou-se, mostrando o que ele vai fazer com cada semente de Abraão. E você que duvida que Sara foi renovada por Deus, o que você vai pensar quando vê os filhos de Deus sendo renovados antes de subir? Pois antes do arrebatamento, os filhos de Deus serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Homens e mulheres de 90 anos terão sua aparência de volta de 18 anos. Sua idade não muda. O que muda é a sua fisionomia, a sua estrutura. Não estava mais corcunda e a barba branca desapareceu. E ele também, Abraão, ficou jovem outra vez. Agora você, opositor, que diz para mim não crer nisto daqui, eu quero que você saiba que o homem que está falando isso aqui é o mesmo homem que provou pela Bíblia que o batismo é em nome de Jesus Cristo. E ele estava certo, e vocês foram achados mentirosos. O homem que está falando isto aqui é o mesmo homem que provou pela Bíblia que a mulher esteja calada na igreja, que não deva ensinar, e vocês disseram ao contrário dele, e foi provado que vocês são mentirosos, pois Paulo falou realmente isso em 1 Coríntios 14:34. Por que você acha que vou deixar de crer num homem deste para ficar com vocês, mentirosos? Este homem aqui é o mesmo que provou que o fruto que Eva comeu foi extraído de uma árvore espiritual que era Satanás. Ezequiel 31:8. E vocês disseram que era uma maçã, e quando fomos verificar na Bíblia, vimos que este homem está falando a verdade, e vocês são mentirosos. Por que acham que vou deixar de crer no homem deste para crer em vocês? O homem que está falando isso aqui é o mesmo homem que provou que a doutrina da Santíssima Trindade foi criada no 3º e 4º século por Tertuliano e Agostinho. E eu, pessoalmente, fui verificar na Bíblia e na história e descobri que até mesmo o termo pessoa não existia nos tempos dos apóstolos e que esse termo de 3 pessoas surgiu com Agostinho e Tertuliano no 3º século. Vocês disseram que Jesus era a segunda pessoa dessa suposta, entre aspas, Santíssima Trindade. No entanto, o meu Jesus disse em São João 14 que o Pai não era uma pessoa distinta dele, mas que o Pai estava nele. Então, por que estou dizendo isso a vocês? Estou provando que este homem que está dizendo que Sara foi renovada por Deus
Antes de receber o Isaac, ele tem respaldo, ele tem moral. E vocês não têm. Vocês não têm moral nenhuma, respaldo nenhum. Eles fizeram uma pequena viagem de 300 milhas até Gerar. Isso é 483 quilômetros. Aliás, você sabia que Abraão caminhou quase 2.000 quilômetros até a terra de Canaã? Sim, os que confiam no Senhor, seus pés nunca ficam inchados, seus sapatos e suas roupas nunca se desgastam. Seu corpo se renovam como os das águias. Isso aqui é para crente, meu amigo, você que não tem fé nem para ser batizado de acordo com Atos 2:38, não poderá compreender isto aqui. Ora, quando eles chegaram em Gerar, depois que Deus já tinha mudado o nome dela e o nome dele também, e quando ambos nomes foram mudados, Sara já tinha 65 anos, e quando chegaram em Gerar, depois de viajarem 483 quilômetros, ela estava bem mais avançada em idade ainda, mas não em fisionomia e estrutura, é claro. Deus tinha reforçado seus corpos. O rei Abimeleque se apaixonou por ela. Porque um rei que tem poder, que tem condições de casar-se com mulheres jovens, quis casar-se com uma velha de mais de 65 anos, chamada Sara? Velha só na idade, meu amigo. A Bíblia diz ela teve Isaque em sua velhice, em sua idade avançada, não na sua estrutura. Sua estrutura foi reformada. Já diz a canção, mexe com a minha estrutura, Senhor. Eles foram renovados, ambos. Se você não crê, não é de se admirar. Ora, uma pessoa que não crê nem em Atos 2:38 vai crer nisto aqui? Isto aqui é para crente, meu amigo. E se você é crente e assistiu este vídeo, digite nos comentários, eu creio, porque sou crente, e também serei renovado no momento, num abrir e fechar de olhos, e subirei a encontrar o Senhor nos ares. Não importa se tiver 90 anos, o que importa é a minha estrutura que será renovada.